Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 126 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Ana Pessoa, Bruno Ribeiro, Clotilde Tavares, Cristiane Sobral, Ednei Silvestre, Jacques Fuchs, Gessé Andarilho, João Anzanello Carrascosa, Luísa Musnick, Marcela Dantes, Marcelo Moutinho, Mário Rodrigues, Matheus Baldi, Natália Borges Polesso, Natália Timmerman, Olivia Nicoletti, Paula Gicovati, Renata Belmonte e Tailane Cruz. Foi esse o time de autores que Henrique Rodrigues escalou para a antologia Correio Amoroso, 20 cartas sobre paixões, encontros e despedidas, que ainda tem um conto do próprio Henrique. E foi ele que convidei para o papo que vocês ouvirão a seguir. Há tempos que Henrique é organizador de antologias. Ele que orquestrou coleções de contos inspirados em músicas dos Beatles e da Legião Urbana, por exemplo. As particularidades desse tipo de trabalho é um dos assuntos da conversa. Também falamos um tanto, claro, sobre correio amoroso, sobre a ideia de vir falar de amor em meio ao caos em que estamos metidos. Mas já antecipo. Boa parte dos contos do livro contam histórias de amores destroçados, o que soa como uma marca de nosso tempo. Henrique é um autor que ataca em diversas frentes. São dele, por exemplo, o romance O Próximo da Fila, os poemas de Previsão para Ontem, a coleção de crônicas Rua do Escritor, o infantil O Pé de Meia e o Guarda-Chuva e uma adaptação de A Revolução dos Bichos, sobre a qual escrevi recentemente na coluna. Analista cultural, Henrique também transita pelos bastidores de diversos encontros literários que acontecem pelo país. Por conta dessa trajetória e desse olhar, que também falamos sobre os caminhos da criação artística, sobre as muitas formas de se ver a diversidade, e tocamos em alguns pontos da literatura e do que está no entorno da literatura feita hoje no país. Do meio para o final do papo, vocês notarão alguma variação no áudio do Henrique, mas nada que atrapalhe a conversa. Henrique Rodrigues, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Henrique, pandemia, o caos imperando, violência para tudo que é lado, e você me vem com cartas de amor em pleno 2022? Pois é, salve Rodrigo Casarim, muito legal falar aqui no podcast do Página 5. Pois é, talvez justamente por isso, né, que a gente esteja nesse contexto tão brabo, tão negativo, nessa ladeira que a gente vem descendo nesses últimos anos, né, em vários aspectos, político, comportamental, estético, enfim, muita coisa ladeira abaixo. Acho que, de repente, pode ser um alívio a gente tratar de alguma coisa tão simples, né, e tão singela, né, que são as cartas de amor. Então, essa antologia, para mim, chega num momento muito interessante, também muito feliz e muito necessário, né? Pegando a introdução do livro, ali você lembra de um trecho bastante famoso do Álvaro de Campos, em que ele escreve que todas as cartas de amor são ridículas. E depois você continua falando que nem todos conhecem o desdobramento, que no final ele inverte, né? Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Você escreveu muitas cartas de amor ao longo da vida, Henrique? Essa pergunta é boa. Assim, já escrevi até por uma questão geracional. Eu tenho 46 anos, então eu sou dessa fase, né, dessa geração que transitou, que começou a fazer as coisas dentro do mundo ainda analógico e transitou para o digital. Então, eu já escrevi muitas cartas, era comum a gente enviar e receber cartas. Teve, inclusive, uma onda na época da Faculdade de Letras que, por algum motivo, os alunos dispararam a mandar cartas uns para os outros. Eu achei outro dia várias cartas de colegas
comentando vários assuntos da época, questões existenciais, questões nossas lá, das dificuldades da vida e tudo. Estou falando aí primeira metade dos anos 90. Então, eu escrevi, sim, muitas cartas, e dentre elas as cartas de amor também, né? Ridículas, ridículas olhando hoje, mas ao mesmo tempo tão essenciais, né? Eu lembro que o meu primeiro beijo com uma menina, depois a gente trocou carta. A gente trocou uma cartinha, naturalmente eu não me lembro agora o conteúdo, mas eu acho que eu improvisei ainda um poema para ela, que deve ter sido também bem ruim, coitada. Mas essas coisas são muito essenciais para as nossas vidas, né? Eu aposto que você também passou já por isso. E aí depois evoluiu, né? As pessoas continuam escrevendo, não cartas é, manuscritas, né? Mas a troca de e-mails, a troca de WhatsApp, né? Isso se tornou o equivalente das missivas, né? De amor que todo mundo conhece. Eu não passei muito por isso, porque a minha letra sempre foi completamente incompreensível, inclusive para mim. Então não fazia muito sentido escrever para os outros, porque ninguém ia entender porcaria nenhuma, né? E De repente dava certo, né? A pessoa não entendeu, ela fez a própria interpretação. carta de amor abstrata. É abstrata, né? O, Pós-moderna. e o que é uma boa carta de amor, Henrique? Rapaz, essa pergunta bom, E aí já vou ter eu que acho que colocar isso outra também, que eu acho que você pode responder junto. O que sim. não é uma boa carta de amor? Cara, eu acho que assim, depende de quem escreve, depende de quem recebe, porque às vezes você pode ter uma carta belamente escrita e de uma situação absolutamente trágica, de fim, uma carta de despedida, as cartas de despedida, não por acaso, aliás, na nossa antologia, já adianto, né, uma boa parte das cartas da nossa antologia do Correio Amoroso são cartas de despedida, que rendem mais literatura, são belas no sentido literário, ainda que sejam profundamente tristes no sentido da recepção, né? Você receber uma carta, ou ter que escrever uma carta finalizando uma relação é muito doloroso, né? Mas a gente está falando aqui também de literatura, né? Acho que a gente tem que falar assim, o que é uma carta, uma boa carta na vida real e uma boa carta na literatura, né? Porque aí são coisas bem diferentes também. Porque o que é bom na literatura, na vida real, pode ser profundamente doloroso, né? E às vezes na vida, né, em termos de literatura, às vezes uma carta que é na vida real muito bonitinha, muito legal, pode ser um saco de clichês e ser uma literatura muito ruim também, né? Então acho que isso é bem relativo, né? Eu acho curioso e importante você falar isso desse saco de clichês, porque na hora que eu fiquei sabendo do livro do Correio Amoroso, a primeira imagem que me vem na cabeça na hora que se fala em cartas de amor é esse saco de clichês. Essa coisa bonitinha, cafoninha, Uhum. terninha, serena. E o que eu li no livro, o que eu encontrei no livro, não foi isso. Eu acho que não tem nenhum conto que eu lembre assim que fala, pô, mas esse aqui resvalou lá pro clichê e tal. E é um livro de muitos conflitos, muito mais do que de amores estabelecidos, né? Você pode falar um pouco mais sobre como que você enxerga essas cartas escritas na obra? E você acha que esses amores despedaçados também respondem um pouco ao nosso tempo tão conturbado? Sim, sim. Começando por essa última questão, acho que a gente ainda está vivendo na pandemia um período de isolamento, de afastamento bom, eu convidei 19 escritores para escrever, né, com esse desafio, né, olha, escreve um conto em formato de carta de amor, do jeito que você quiser. E cada um tomou pegou a sua voz literária, e tocou o barco. Então, acho que esse retrato, né, de no fim a gente ter essas cartas com muitos conflitos, né, com muito drama,
Eu acho que isso se dá por dois motivos, né? O primeiro é que aquela máxima que eu não me lembro quem disse, mas que a gente repete muito: se não tem problema, não tem história. Se você então, se está tudo bem, é muito difícil você escrever por exemplo, um conto no formato de carta de amor em que tudo esteja legal, tudo esteja bem. Pode ficar enfadonho, pode ficar chato, né? A não ser que você tenha um monte de vira, né? O tragicômico, né? Um monte de coisa ruim e no final tá tudo bem. Mas aí é um pouco sessão da tarde também. Então, o resultado disso foi que muitas pessoas, inclusive o meu conto, que é sobre separação, ainda que trate de uma questão de humor e tal, mas as pessoas optaram por aquilo que rende mais literatura. Mas também, por outro lado, acredito que essas cartas também são um retrato do nosso tempo, de afastamento, de isolamento, da dificuldade de entender o outro. Quando a gente se reaproximou das pessoas, olha que coisa simbólica, a gente se aproximou das pessoas com máscara, você não pode sorrir, você sorri e outro não sabe que você está sorrindo. Então é tudo muito difícil, tudo muito. A gente ainda está vivendo esse processo de, de reconexão com o outro, com o próximo. E no caso das relações amorosas, isso também se refletiu. A gente né, descobre quantos namoros, quantos casamentos se findaram durante a pandemia. Então, a gente está falando do retrato de um tempo também, que é um tempo difícil, um tempo doloroso, um tempo de afastamento. E lendo, em diversos momentos eu tive a impressão de que eram amores que não iam para frente, ou terminavam, por conta de uma postura, às vezes, se não exatamente egoísta, de algum dos dois na relação amorosa, mas de uma coisa bem ensimesmada que também tem muito a ver com esse nosso momento de vida, né? Das bolhas da internet, do eu, e pouco do outro. Tem esse aspecto também, que eu acho que isso aí a gente já sai do campo das cartas de amor. Eu acho que a gente está falando da questão da literatura como um todo, que eu acho que, assim, eu observo, acompanho, participo, né, da vida literária, né, nos últimos 20 anos, né, até um pouco mais, e sim, a literatura se tornou umbilical, né, ególatra demais. Um aspecto que a gente notava, principalmente na poesia, não é, que é a expressão literária mais subjetiva, né, que o eu é né, o eu lírico, né, então a perspectiva do sujeito, ela é o centro ali, né, da produção do texto. Isso se tornou uma máxima para quase toda a produção, e para muita, se não é quase toda, um grande volume. Você tem uma, uma tendência de colocar uma perspectiva não entre o individual e o pessoal como centro do mundo. Isso é muito perigoso. É um recurso literário, mas também é muito perigoso, porque você não sai de si, você não sai do seu grupo. Quando a gente pensa também na questão que é uma questão delicadíssima, que é das pautas identitárias, né, na literatura. Isso também é uma coisa até difícil, é um fórum difícil e delicado de ser falado, mas basicamente a gente vê muita questão, muita gente dizendo assim, por exemplo, só existe diversidade quando eu estou. Se eu não estou, não tem diversidade. Quando, na verdade, é o oposto, né? Se eu trabalho com isso, eu trabalho com curadoria de programação, eu treino equipes e tal, e gente, diversidade não é quando eu estou, não. Diversidade é quando o outro está. Então, as pessoas deviam, talvez, buscar um pouco menos de identidade e um pouco mais de alteridade. Esse jogo ele precisa acontecer de forma dialética para que para que a gente consiga caminhar, porque senão a gente vai seguir com a era dos umbigos. Aí não dá, né?
Eu vou querer ainda voltar nessa produção contemporânea que a gente tem no Brasil um pouco mais para frente, mas eu vou fazer uma outra pergunta ainda relacionada ao livro, mas que tem muito a ver com isso, que eu queria entender como que funciona o processo de seleção de autores para uma antologia como essa. Cara, Você abre no bom, eu já. WhatsApp, manda mensagem para todo mundo, e os 19 primeiros que Quem, responderam estão quem dentro. responder deve ser tipo, depois tipo, joga para cima, cai primeiro. Não, cara, é uma coisa parece simples, mas organizar antologia com vários autores é um negócio muito complicado. É bonito, bacana, porque você trabalha com coletividade e é sempre muito interessante isso. Mas ao mesmo tempo, bom, eu já organizei outras antologias, né, várias inspiradas em canções, né, Legião Urbana, dos Beatles, Noel Rosa e tal, e é sempre um processo interessante, lúdico, mas aí você tem várias questões aí que são desde, às vezes, dois autores que não cumprem prazo, atraso, corre o risco de atrasar o processo inteiro, gente que simplesmente não dá notícia. Deixa eu só fazer uma pergunta em cima disso, porque eu Sim, sei que tem muito autor jovem que ouve o podcast. aham. Autor que para uma antologia não cumpriu o prazo, ele é chamado para outra? Não, Que é importante saber, né, ele, que essas coisas então, decidem, é, às vezes, como é que você vai ser visto no mercado. autores novos e até seminovos, né, que estiverem ouvindo aí o podcast do Página 5, E até pelo amor de pós-novos, né, se Deus, der muito e até trabalho. o pós-novos, né, que são os semi-velhos, né, gente, não, você ser convidado para uma coisa e não cumprir um prazo, se você topa, você precisa cumprir isso, é ser minimamente profissional com o ofício de escritor. E eu venho também batendo nessa tecla, né, de que, gente, a gente tem que ser profissional naquilo que a gente faz. Ah, eu sou enrolado. Ah, não me inspirei. Ah, eu tô aqui sem Wi-Fi. Ah, gente, a gente escuta tudo que é tipo de desculpa para galera que, assim, escritores até. Teve nessa antologia mesmo, teve gente que eu substituí porque simplesmente não cumpriu o prazo, pediu para estender a entrega, estendi, e no fim não apareceu, não entregou, eu substituí. Então, Picotou o isso áudio aqui. acontece. Qual foi o nome da pessoa que você substituiu? Eu acho que deu uma picotada no áudio e não chegou. Foi. Ó, e picotou de novo. É, mas, enfim, isso acontece, acontece, é normal, mas assim, quando. Assim, eu não sei também, é porque eu sou muito criterioso em relação a tudo, a prazo. Eu não tenho muito tempo livre, então quando eu me comprometo com uma coisa, eu vou fazer. Né? Se me pedem um texto para a semana que vem e eu digo que eu vou fazer, eu vou fazer. Pode ter aniversário do sobrinho, da sobrinha, pode ter sei lá o quê, pode ter supermercado, eu varo à noite escrevendo, mas eu vou cumprir o prazo, porque eu sei que outras pessoas, o trabalho de outras pessoas depende do que eu vou fazer. Então, aí eu volto para a questão umbilical, né? A pessoa assim, eu não estou inspirado, eu estou assim assado. Gente, você vai, no caso de uma antologia, uma pessoa que não cumpre o prazo ou não entrega, ou, sei lá, um contrato, alguma coisa que precisa para o projeto fechar, atrapalha, né, e atrasa o trabalho dos outros escritores, o trabalho da editora, do organizador, enfim, pega muito mal. E aí, claro, essa pessoa depois não é que ela vire persona não grata, mas ela não é chamada para uma outra coisa, porque vai enrolar, igual na organização de eventos, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho com gestão cultural, em literatura. Uma pessoa que arruma problema, não aparece, não, enfim, não cumpre aquilo para qual ela está sendo contratada, ela não vai ser contratada, não vai ser chamada de novo. Ou então arruma um monte de problema, pede 500 toalhas brancas, né, para dar uma palestra, né? Não, depois, não, olha, não dá, a gente já tem dificuldade demais para fazer as coisas. Então, o que a gente pede é o mínimo de profissionalismo, né, em todos os aspectos da produção literária. Tá, eu te interrompi, mas esse aí é o pós-convite. Você estava falando um pouco de como funciona para formar pelo menos o elenco inicial, que vai dar dor de cabeça ou não, mas que você escolhe quem vai chamar. Então, toda vez que eu vou organizar uma antologia dessa, bom, tem a questão do tema, né? Porque eu já tenho um tema, já sei o que que é, e assim, bom, tem pessoas que às vezes trabalham com aquele tema e rende, e já rende uma literatura interessante, né? Bom, vou chamar.
fulano, fulana, porque eu sei que vai escrever bem sobre isso. Por exemplo, Cartas de amor. Ah, esse aqui eu não vou chamar é, porque esse aqui é mal amado. Esse aqui deixa pra lá que não, esse não às vezes entra. pode render até uma coisa boa, né? Não, por exemplo, a Paula Gicovati. Paula Gicovati, ela trabalha especificamente sobre a escrita do amor, ela dá oficinas sobre isso. Então é um nome muito interessante, assim, das primeiras pessoas que eu pensei. E outras que. E aí a gente tem que partir também para as variações, para a questão da diversidade, né? Diversidade é uma palavra-chave, que embora esteja virando um clichê, né? Tudo é diversidade, só que diversidade não é. O pessoal acha que ter diversidade, por exemplo, é um livro só com mulheres. Isso não é diversidade. Ou só com negros, ou só com pardos, ou só com. Não, isso, não, diversidade é isso tudo misturado. Você tem o aspecto também da diversidade geográfica, o aspecto da etário, né, de pessoas mais novas, outras mais velhas. Eu acho que o aspecto também de pessoas que já estão com alguma trajetória e outras que estão começando. Então, isso tudo é muito interessante. Então, eu coloco essa equação na hora de chamar a galera. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, aqui a gente tem o João Zanello Carrascosa, né, que é um escritor já premiadíssimo, né, de São Paulo. Ao mesmo tempo, a gente tem a Tailane Cruz, que é uma jovem prosadora de Sergipe, né, de Aracaju, que é muito preeminente. A gente tem Ana Pessoa, de Portugal, que é uma escritora excelente, que escreve muito bem nesse formato de texto. Ela tem um livro que eu adoro, chamado Mary John. E, e a gente tem Bruno Ribeiro, de Campina Grande, a gente tem Ednei Silvestre, né, aqui do Rio de Janeiro, muito conhecido, né, um grande escritor, né, um repórter muito conhecido, e a gente tem o Mário Rodrigues, né, de Garanhuns. Então, essas misturas são muito interessantes, porque eu acho legal quando as pessoas olham a seleção das pessoas e falam assim, caramba, esse pessoal não tem nada a ver. Então, não, esse aqui é o barato também, no fim das contas. Porque o que essas pessoas, o que une elas no livro? A temática. E o que é bacana? É bacana você ter o Jacé Andarilho, que é aqui, lá de Antares, aqui lá na Zona Oeste carioca, e a Luísa Musnich, que é uma poeta, né, uma nova poeta também, que escreve uma prosa muito bacana, a Clotilde Tavares, lá do Rio Grande do Norte, de Natal, que tem uma prosa excelente. Aliás, o conto dela, né, é o que abre o livro, né? Eu acho muito bacana, uma pessoa que já tem uma estrada de vida e de literatura muito grande, mas não é conhecida no meio literário como deveria. Ao mesmo tempo, uma Natália Timmerman, né, que tem uma escrita bem diferente. Enfim, essa farofa de escritas, eu acho que é o bacana da coisa. E você foi pontuando aí na hora que você estava falando sobre os autores de uma questão que também é importante dentro dessa diversidade, que é a diversidade estética dos textos, né? Sim, Não é todo exatamente. mundo fazendo o mesmo formato de texto, com o mesmo olhar, com o mesmo tipo de protagonista, com o mesmo tipo de narrador. Sim, sim, exatamente, porque esse é um aspecto da diversidade também muito importante, que é a diversidade estética, a diversidade de dicções literárias, né? E na literatura é uma coisa que a gente espera que seja central, né? Pois é. Então, essas antologias também têm uma outra função, que é fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho do que essa galera escreve. O que é interessante nisso? Alguém que conhece a literatura eu vou botar aqui, do Marcelo Moutinho, vai chegar lá, compra a antologia e ela lê ali um texto da Marcela Dantes, que ela não conhecia. E aí ela, caramba, depois eu vou ler mais alguma coisa da Marcela. Isso já aconteceu muito, né, em outras antologias que a gente fez e tal. Assim, a pessoa conhece a Natália Borges Polesso, né, uma grande escritora, uma grande prosadora, e vai ali, compra o livro e acaba conhecendo, deixa eu pensar outro nome aqui, a Cristiane Sobral, né, lá de Brasília, ou vice-versa. Então, essa questão também de você promover
a diversidade da literatura brasileira também é uma função desse formato de antologia, né? E eu acho que é muito bacana. Henrique, na hora que a gente olha para a sua produção, são algumas antologias já organizadas. Tem também a dos Beatles, por exemplo, e a da Legião Urbana. Aliás, a da Legião continua vendendo mais do que a dos Beatles? Sim, pois é. Ainda que a antologia as duas são pela Record, né? Ainda que a antologia dos Beatles tenha nomes mais conhecidos, né? Tem texto do Nelson Motta, tem texto do Zeca Camargo e da Márcia Tiburi, enfim, uma galera mais conhecida. A antologia da Legião Urbana, ela segue com mais vendas. Eu acho que é porque o assunto Legião Urbana é mais popular no Brasil do que Beatles, né? Acho que tem a questão, né, a questão da língua mesmo, né? Muita gente continua ouvindo Legião Urbana, as novas gerações, né? Uma banda de rock que flertou muito com a literatura também. Então acaba que muitos professores usam letras da Legião Urbana em sala de aula. Eu acho que isso vem renovando o interesse da galera pela banda. E com isso, quando descobrem que tem um livro de contos, né, que são inspirados nas canções da Legião, a galera eu acho que corre mais para lá. Bom, tá aí a prova definitiva de que a Legião é maior que os Beatles e que o Renato Russo era maior que o John Lennon, né? Concorda comigo? Olha, eu duvido você falar isso aí num lugar público sem Ué, levar nossa uma. conversa vai ser pública, ué. Não, mas num espaço público. É que você é grandão, rapaz, tem quase 2 metros. Quem tá ouvindo aí não sabe. O Rodrigo Casarinho, o cara é gigante, né? Ele é um doce de pessoa, mas quem olha assim tem medo dele. Não, não fala isso, uma bobagem dessas. Nossa, você fala isso, tem que falar e sair correndo. Renato Russo é maior que John Lennon e Paul McCartney juntos. Juntos. Não ia nem colocar juntos, porque assim, o Dado Villa-Lobos fica maior que o Paul. Nossa. Voltando para as antologias, qual que é o barato de trabalhar com antologias, Henrique? Por que vira e mexe ou está lançando alguma coisa com essa linha por aí? Toda vez que eu organizo uma antologia, eu digo que é a última vez, que eu não vou fazer mais antologia, assim, porque dá muito trabalho, aquilo que eu falei, né, na outra pergunta, muita dor de cabeça e, assim, é legal participar de antologia. Eu também já participei de antologias, né, organizadas por outras pessoas, né? Por exemplo, tem uma que é de contos inspirados né, nas músicas do Tom Jobim, né, que foi a Celina Portocarrero que fez. Outra inspirada em Berlim, outra sobre favela, outra sobre língua portuguesa, enfim, outra sobre. Aqui, ó, uma da Flup, muito interessante, estou olhando aqui para trás, que foi o saudoso Écio Salles, né, da Flup, que organizou, e que são contos inspirados nas canções do Marcelo Yuca, que saiu também pelo selo da Flup. Então, você participar é muito bacana. Eu mesmo, aliás, vale dizer, a gente foi lançado numa antologia. Flávio Isaac e Marcelo Moutinho organizaram Prosas Cariocas. Isso é uma coisa até meio histórica, assim, pelo menos para a gente, né? Uma antologia pela Casa da Palavra, em 2004, que mostrou quem eram os escritores do Rio de Janeiro. Então, foram contos inspirados nos bairros do Rio de Janeiro, e eu escrevi um conto inspirado aqui em Jacarepaguá, e isso foi muito bacana na época, assim, deu uma cara assim, para quem era a turma. Isso antes da internet, isso ainda na época dos blogs e tal. Mas organizar uma antologia tem esse barato justamente de você trabalhar com a coletividade, de você reunir pessoas, porque, no fim das contas, a literatura ela é uma arte muito solitária, apesar de todas todas as possibilidades que a internet trouxe, né, de você estar nas redes sociais, de se comunicar com os outros. Você tem escritor que não sai das redes sociais, parece até que a gente não sabe nem quando é que ele escreve, né? Ele, ela, enfim, de tanto tempo fica postando nas redes sociais tudo que está fazendo no restante da vida. Mas, no fim das contas, a literatura
tanto na sua produção quanto na sua fruição, ela é uma arte muito solitária. Então, quando você trabalha em qualquer atividade que você valoriza o coletivo, por exemplo, as próprias festas literárias, né, os acontecimentos literários, clubes de leitura, tudo isso meio que aproxima um pouco mais as pessoas. Então, a antologia é uma coisa legal, porque também muitos desses escritores aqui não se conhecem e passam a se conhecer, enfim, a se ler também a partir dessa participação na antologia. Então, tem todo esse barato. E ainda sobre o papel do organizador da antologia, acontece com frequência de você escolher o autor, pedir o texto para o autor, ele entregar bonitinho dentro do prazo e você falar, nossa, mas que porcaria que ele entregou, e chegar na pessoa e falar, olha, sinto muito, mas esse lixo aqui eu não vou poder colocar no livro, não. Sim, já aconteceu. Na verdade, era uma aposta, né, numa pessoa nova, né, não vou falar pessoa, num indivíduo, né, sem falar quem que era uma aposta, olha, uma pessoa que vamos ver, vamos juntar ela aí nessa antologia para dar espaço para ela, mas o texto era muito ruim, muito sofrível. Teve texto já que eu pedi para a pessoa reescrever. Teve texto que a pessoa mandou qualquer coisa que ela tinha escrito na gaveta e que forçou a barra para parecer que tinha a ver com a temática da antologia, mas não tinha, né? Também acontece isso, o pessoal acha que a gente dá, né, dá uma de João sem braço e João ou Joana sem braço, né? E acho que ninguém vai perceber, né? Não, ninguém vai perceber que esse conto aí, essa coisa, eu já tinha isso escrito já há um tempo e eu vou botar um título qualquer para parecer que atende a antologia. Mas não, a gente também tem que fazer esse filtro, porque no fim das contas o organizador da antologia acaba também apanhando caso não tenha qualidade. Então, isso recai também sobre o organizador. Pergunta do público, do Alex Xavier. Um dia haverá uma coletânea de mensagens de texto? Pois de certa forma, o Correio Amoroso já porque você tem textos aqui que, ainda que a gente chame de carta, na verdade são mensagens de WhatsApp, tem texto aqui que é e-mail, então a gente usou essas variações, porque a ideia de carta, ela, como eu tinha dito, ela hoje se amplia para esses formatos de troca de mensagem, e que ainda que a troca de mensagem, né, em WhatsApp e tal, ela seja muito banal, né, no geral, você pode, com literatura, explorar profundamente o formato. E foi isso que alguns aqui no texto fizeram. Tem textos aqui, então, de certa forma, essa antologia já responde essa pergunta. No conto do Gessé Andarilho, ali tem um momento significativo, bem no comecinho, que o personagem ele diz que nunca havia escrito uma carta antes. E olhando para a produção literária, parece que as cartas permanecem como um gênero que habita o imaginário tanto dos leitores quanto dos escritores. É óbvio que dentro da história da literatura há uma tradição aí tanto do romance epistolar quanto de cartas mesmo que se transformam em textos que se sustentam como literatura. Carta ao Pai do Kafka, o De Profundis do Oscar Wilde. Você acha que essa tradição do gênero dentro da literatura ajuda a manter a carta, pelo menos no imaginário de leitores e escritores? Sim, ajuda. Eu acho que assim, o gênero epistolar ele marcou um período, né? Você tem romances que são todos escritos em formato de carta. Foi o Drácula, né, do Bram Stoker, se não me engano, é todo escrito em formato de carta. Então você tem toda essa variação. Tem uma questão técnica que é muito também, que faz uma ponte até com o texto do teatro. Você tem ali uma pessoa falando com outra. Então, né, o diálogo é um elemento também chave da literatura, só que a carta, o formato carta já explora isso de uma forma um pouco mais profunda. Então, é um formato que vai continuar, né, tende a continuar, porque você usa o recurso da segunda pessoa
para um personagem se dirigir a outro personagem. Então, eu acho que isso vai permanecer bastante, né, não só na produção, quanto no imaginário das pessoas. Agora, indo um pouco além dessa antologia, aliás, indo bastante além dessa antologia, você é um cara que eu já queria ter convidado aqui para o podcast há algum tempo. Diferente de outros que eu às vezes não chamo porque não tenho uma desculpa para chamar, você sempre foi um nome que eu fui deixando para depois, porque de 2 em 2 meses você lança um livro novo. Estou vendo aí atrás de você a adaptação da Revolução dos Bichos, eu escrevi sobre ela recentemente lá na coluna. Estou vendo aí o Rua do Escritor, que é, bom, a adaptação da Revolução dos Bichos, é um romance infantil para juvenil. Estou vendo aqui a Rua do Escritor, que é uma coleção de crônicas. Estou vendo o Próximo da Fila, que é um romance. Tem aqui, ó, o Barbeiro Salomão, também, que foi um livro infantil pela Estrela. Acho que o último que foi esse infantil sobre Machado de Assis. Na Dobra do Dia é do Moutinho. Tem o de poemas também, que eu gosto bastante. Me fugiu o nome, que saiu pela Cousa. Previsão para Ontem, sim, eu adoro esse livro. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Bom, enfim. Enfim, eu sou um bombril literário, né? Meio coringão, é por isso que você foi me deixando para frente. Né? Bom, eu já tenho esse naipe, vou guardar o Henrique é um coringa, né? Pra hora. Então, mas é isso mesmo. Mas como que vai acontecendo esse Henrique autor que vai atacando na crônica, na poesia, no romance adulto, no juvenil, no infantil, na organização de antologia, na organização de eventos literários? Bom, eu não tinha muito uma resposta para isso, porque de um tempo para cá começaram a me perguntar. E eu fui investigando e descobri o porquê. Acontece que é o seguinte, eu sou, como você sabe, oriundo de uma família muito pobre. Eu sou aquele cara que não tinha que dar certo. Eu cresci ouvindo que pobre só pode ser militar. Enfim, comecei trabalhando vendendo cachorro-quente para ajudar em casa, né? Fui arrimo de família e tal. Fui primeiro a entrar na faculdade, trabalhei no McDonald's e tal. E quando eu comecei com a ideia de querer ser escritor, vi que eu estava, né, olhando essa questão, né, que depois veio o nome, né, a tal da meritocracia, né, que é uma das falácias do mundo contemporâneo, eu estava saindo com muita desvantagem nisso. E quando eu comecei isso já na Faculdade de Letras, a ver que a literatura ela é dominada por uma, pelo menos era, não é? Estou falando isso aí já segunda metade dos anos 90, dominada por uma classe média, né? Jornalistas, editores, né? Pessoas que, em geral, eram autores e que entrar nesse universo era muito difícil. Não bastava ser bom. É uma coisa que eu falo para a galera que hoje, que eu visito muita escola, muita palestra e tal. Se você é preto, pardo, pobre, não basta ser bom. Você tem que... Quem fala isso de vez em quando é o Ferrez também. Não basta você ser bom, você tem que ser muito bom. Você tem que estudar muito, você tem que se preparar muito, porque você você teve uma educação, né, com uma base. Eu não cresci cercado de livro, na minha casa não tinha livro, na minha casa não tinha nem luz, né, quanto mais livro. Então, eu tive que correr atrás disso e passei uns bons anos, principalmente na faculdade, estudando muita técnica de escrita, fazendo oficina literária, estudando, praticando. Eu cheguei a escrever um romance inteiro só como exercício de literatura, um romance ruim, é claro. Então, isso, depois de um tempo, me conferiu certas habilidades que me permitiram entrar em quase todos os tipos de texto, se não com uma facilidade, mas sem muita dificuldade. Então, eu estudei muito, pratiquei muito a escrita da crônica, né? O conto da poesia, eu domino toda a poética clássica, né? Soneto, rondó, isso tudo, sextina, formas que muitos poetas hoje em atividade nem sabem, né? Tem um monte de poeta aí que não sabe nem escrever uma redondilha, né? Mas isso é uma outra questão também. Então, eu estudei muito isso, muito técnicas de escrita. Eu tive uma ótima experiência com grandes professores. Eu fui aluno do
eu fui aluno do Sérgio Santana, do Ferreira Goulart e do Antônio Torres. Com essa trinca aí, me deram ótimas aulas. O Antônio Torres, que é o meu pai literário, por assim dizer, lá nessa oficina literária que tinha lá na UERJ. Então, isso me deu um tipo de multi-habilidades em termos de escrita literária que eu consigo praticar isso tudo. E aí, ao longo, né, depois que eu publiquei meu primeiro livro, sei lá, com 30 anos ali, que foi A Musa Diluída, aí foi aparecendo, né? Foi assim, eu não tenho muito um projeto literário, assim, por exemplo, a galera toda que queria publicar romance, né, nos anos 2000, tem que ser romance, tem que publicar romance porque as editoras querem romance. Eu falei, não estou nem aí, eu vou publicar o que eu quero. Eu fui publicar romance só depois de 10 livros publicados é que eu fui publicar romance. Então, eu hoje me vejo assim, meio como esse bombril literário aí, que tem, se não 1001 utilidades, tem pelo menos uma meia dúzia. Até porque aí, pelo que eu te conheço, tem uma questão importante que dentro de todas as frentes que você ataca na literatura, e aí não é só a escrita e a publicação de livros, tem um fator importante que é por meio disso que você paga o boleto no final do mês, né? Então, isso aí também ajuda a definir os rumos das atividades, não? Sim, sim. Eu trabalho no SESC, né? Como eu sou. Como é que é o nome do meu cargo mesmo? Estou de férias e eu esqueço. Eu sou analista de cultura, especificamente de literatura do SESC Nacional. Trabalho já nessa área já há um bom tempo. Então, eu estou, como eu digo, geralmente dos dois lados do balcão. Né? Então, eu trabalho na coordenação do Prêmio SESC de Literatura, né? No Arte da Palavra, né? Com o Circuito Literário Nacional, ajudo, enfim, uma série de treinamentos de equipe, né? Para produzir atividades literárias. Então, estou nessa questão ali por trás da valorização de biblioteca, né? Clubes de leitura, esses formatos, né? Café literário, que ajudam nessa difícil tarefa que a gente tem de trazer pessoas para o mundo da literatura. Então, isso, de certa forma, me dá um compromisso profissional também. Né? Trabalhar ali atrás desse balcão literário me faz ver esse universo de uma forma até um pouco mais panorâmica. Então, isso facilita também na hora de fazer as minhas escolhas literárias. E por falar em balcão literário, dentro da sua produção, um trabalho que eu gosto demais é O Próximo da Fila, que é o seu romance que você lançou em 2017? Nada, foi 2015. 2015. É um romance que ali, quando eu li, eu até falei contigo que me soava como um romance de transição, porque parecia um romance muito bom para as pessoas que estavam saindo ali da escola, começando a faculdade, para manter o gosto pela literatura e seguir lendo coisas mais adultas do que talvez elas tivessem contato até então. E é um romance que sempre que eu vejo esse degringolar do Brasil, me vem uma cena dele na cabeça. E sempre que eu vejo o degringolar do Brasil, me vem uma cena dele na cabeça, é sinal que ele está habitando minha cabeça com frequência ultimamente, né? Legal. Que é a cena do personagem recebendo orientação de pegar o escovão numa loja do McDonald's e sair limpando o chão, fazendo o 8 para trás. Faz o sinal da eternidade e vai para trás, que me parece que é o futuro do Brasil, né? Vai, filho, vai infinitamente para trás aí. Como que você se relaciona hoje com esse romance? Eu sei que ele segue te rendendo bons momentos, mas não só isso, quando que vem algum outro romance? Cara, bom, Próximo da Fila é um livro que me dá muita felicidade. Acho que é o meu livro mais vendido, até porque ele entrou no PNLD. Ele foi recentemente adquirido para trabalho na rede municipal de ensino aqui do Rio de Janeiro, e o que é muito legal, porque eu adoro visitar a escola pública, principalmente, então já tem um monte de escola me convidando para visitar. Eu conheço muitos professores, né, aqui da rede, e então bom, foi uma ideia de justamente escrever sobre os nossos invisíveis sociais e centrar fogo aí nesse protagonista um pouco diferente da nossa tradição literária carioca / brasileira, que, enfim, um romance de periferia também sem
sem entrar na questão do apelo da violência, da violência realista, enfim, que é um caminho também muito, muito forte, muita gente opta por esse caminho. Não, eu queria seguir uma outra questão, um outro caminho de fazer um romance de formação de um jovem atendente no balcão de lanchonete nos anos 90. Então, a ideia era tratar desse Brasil que estava se redescobrindo, né? Ali a Era Collor, que para mim sempre foi um período muito trágico e que não é tão explorado na literatura, no cinema, né? O pessoal, quando volta no tempo, volta para a ditadura, mas a Era Collor foi uma desgraça. E você tem para o pobre é sempre pior. Então, eu queria justamente entrar nesse universo. E foi até uma ironia, né, que quando a gente entrou agora na era Bolsonaro, a gente achou que não podia piorar, enfim, uma ironia muito, muito, muito ruim. Mas, assim, esse livro tem me dado muita, muita felicidade, porque muitos jovens que não viveram naquela época se identificam com a história, principalmente a galera, né, das escolas públicas pelo Brasil, de ensino fundamental e médio, né, de vez em quando tem um caixa de supermercado que trabalhou o livro na escola, então ele se vê ali. Por coincidência, ontem veio uma dupla aqui fazer um trabalho aqui no meu armário de cozinha, e aí, conversando, descobri que o ajudante, que não deve ter mais que 18 anos, teve o primeiro trabalho dele no McDonald's, e aí eu dei um livro para ele, tirei foto com ele, tudo, ficou super feliz, enfim, é uma oportunidade também de a gente conversar sobre muitas questões até do mundo do trabalho pela via da literatura. Então, isso tudo dá muita felicidade. Quando vem outro romance, não sei, talvez ano que vem, eu estou trabalhando num romance já, num romance novo, tem um tempo, eu estou mexendo nele toda hora, e que não tem nada a ver com o primeiro, porque o pessoal também lê um negócio que é continuação, que é a maior armadilha. Fazer continuação de romance, isso funciona bem para o Harry Potter e para o Senhor dos Anéis, mas, no geral, um romance normal não. Eu já estava esperando o personagem comprar uma franquia do McDonald's. Não, eu não caio nessa armadilha, não. Eu quero saber, de vez em quando tem gente que manda, o que acontece com o personagem? Porque a história, vou dar um spoiler, a história da faculdade, em 94. E aí querem saber o que aconteceu depois. Eu devolvo. Diz você. Agora a bola está com você, a história ali que eu podia escrever. Então é vem talvez para o ano que vem um romance novo. Mas eu tenho já que falando de livros futuros, eu tenho aí antes que você pergunte aí, o que vem? Além da antologia, tem um livro de crônicas, que é crônicas sobre leitura, que vai sair pela editora Cousa, lá do Espírito Santo, chama O Livro na Estrada, e são crônicas sobre o universo da leitura que eu tenho aí escrito nos últimos tempos, e eu adorei a ideia de livro de crônicas. Eu fiquei até muito feliz do Rua do Escritor, né, ter ficado finalista do Jabuti e tal. Então vai sair, tem um infantil que vai sair também por esse meio segundo semestre aí, e lá por novembro, já adianto aqui, isso aí não foi divulgado ainda, mas o Páginas também é o melhor lugar para a gente soltar primeiras notícias. Eu vou publicar um livro de contos de humor pela editora Rô. Chama Fábulas Cabulosas, são textos de humor em cima dos contos clássicos também. Coisa que eu gosto de me divertir com textos de humor, eu acho que a galera vai curtir. E confirmando o que eu acabei de falar, que oportunidades para te convidar para bater esse papo aqui não faltam, né? Porque... Pois é, a cada 2 meses eu lanço um livro para você. Me chama! A gente tem que, quando a gente conversa, a gente quer mais informalmente, né? Do que aqui. Mas é um prazer estar aqui. É bom que vai criando expectativa em mim, né? Não... Henrique, voltando para o Correio Amoroso, no seu conto ele trata de humor. E trata ali de um humor anacrônico e fala, de repente, sobre os limites do humor ou os limites do bom gosto dentro do humor, que são questões bem atuais hoje. Como que você vê essas discussões no entorno do humor
Principalmente no que circunda aquela pergunta se o humor tem limites ou não. A questão do humor, o humor foi meu objeto de estudo. Mestrado, no doutorado, enfim, eu estudo a questão estudei a questão teórica do humor, né, o objetivo do humor, o limite do humor. E então eu fiz uma matéria sobre humor e poesia, inclusive. Bom, a gente vive um tempo paradoxal em que o humor ele está em tudo, né? A gente se vê o tempo inteiro vendo videozinhos engraçados, mas é um tipo de humor que as redes sociais trabalham, é mais o humor pastelão. É um tipo de humor muito específico, como pastelão. Tropeçando, caindo, coisa que a gente ri, a gente faz imitação, dancinha, musiquinha. Alguma escala. Charge, que é um formato também, mas o que me deixa um alerta é que o humor também foi fagocitado pelas redes sociais e suas lógicas. Então, a lógica o grande problema para mim das redes sociais é que elas acabaram com as possibilidades da internet. A internet é uma coisa muito aberta e que hoje a comunicação ela precisa se adequar ao formato. Então, se o aplicativo tal ele permite vídeos de 10 segundos, tudo tem que se expressar em 10 segundos. Se o aplicativo permite uma foto e um textinho, vamos fazer isso aí. Permite um texto mais ou menos, vamos botar o texto mais ou menos. Então, as pessoas vão se adequando a esse meio quando deveria ser o contrário. A coisa deveria ser mais... Nesse aspecto, o humor ele perde hoje um aspecto de crítica social que ele já teve em outros momentos da história. Então, quando você tinha, por exemplo, a ditadura, você tinha um humor, uma imprensa alternativa, né? A imprensa tinha um papel muito forte para questionar o establishment, e que hoje não tem. Hoje a gente tem uma população anestesiada e o humor, né? Teve essa função de atacar o poder, ele hoje não consegue fazer isso. Quando a gente, por exemplo, ridiculariza o presidente, seus filhos e tal, isso acaba entrando numa espiral que não gera uma crítica tão profunda quanto deveria ser. Ela parece que banaliza. Então, eu acho que, claro, você tem a questão do limite do humor básico, que é quando o objeto do qual se sente ferido. Por isso que, nesse aspecto, o humor do planeta ficou velho, né? Que é um humor do politicamente incorreto do início dos anos 90, fim dos 80, início dos 90, ele hoje é impensável em vários aspectos. Machista, sexista, racista em alguns aspectos, ainda que o político tivesse mais efeito. Até um paradoxo. Mas eu acho que o humor vive uma crise também. E nesse caso do conto, eu quis fazer essa história justamente de uma pessoa, de um personagem que perde o limite. Ele não tem na verdade, a carta, o livro é narrado por uma professora de literatura que é então muito séria e que começa a namorar um redator de stand-up, né? Um cara que é um humorista desses de stand-up, só que ele não tem medida, ele não vai, e aí a relação vai afundando, vai gradativamente afundando à medida que aquilo que ela achava engraçadinho vai se tornando inapropriado e sem noção mesmo. Então, o livro também, a carta, né, o conto, ele trata dessa questão desse limite do humor no meio de uma relação amorosa. Henrique, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro. E, rapaz, vou indicar um livro que está aqui na minha frente, e que é um livro que eu podia indicar vários livros. Bom, o primeiro é o Correio Amoroso, né, galera? Leiam aí, Correio Amoroso,
20 Cartas sobre Paixões e Contos de Despedidas, editora Oficina Raquel, mas quero indicar também um romance que foi lançado há pouco tempo, que é o Querida Cidade, do Antônio Torres. Eu acho que é um dos livros mais importantes lançados nos últimos tempos. Eu acho que não vem recebendo o espaço que merecia, né? Um livro que levou muitos anos para ser escrito, e Antônio Torres é um dos nossos grandes mestres, né? Uma prosa aqui que é uma aula de escrita, né? Uma aula de escrita literária. Então, sugiro aí Querida Cidade, do Antônio Torres, editora Record. Henrique Rodrigues, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço, Rodrigo Casarim, um grande abraço em você e para toda a galera que está ouvindo o podcast do Página 5. Correio Amoroso, 20 cartas sobre paixões, encontros e despedidas, organizado por Henrique Rodrigues, chega aos leitores pela Oficina Raquel. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.